Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e hoje, como já deu para tu perceber no título do vídeo, a gente vai visitar locações da primeira temporada de Sherlock aqui em Londres. Somente da primeira, depois vai ter outros vídeos com a segunda, terceira, quarta temporada, mas dessa vez então é só a primeira. Deixa eu ajeitar minha gola aqui, porque já que eu não sou Sherlock mesmo, não precisa disfarçar. Senão a galera vai começar a me abordar. Mas então, a gente vai visitar algumas dessas locações pela cidade. Foram só 3 episódios, né, como tu sabe, então, mas mesmo assim tem muitos lugares que foram feitos por aqui. E a maioria das cenas foram gravadas lá no estúdio da BBC em Cardiff, lá no País de Gales, tá? E também eu vou deixar lá no blog pra ti um post completo com esses lugares e também com um mapa, se tu quiser visitar eles também, fazer fotinho na frente e tudo mais. O primeiro lugar que a gente tá vendo é esse daqui atrás de mim, que é bem conhecido, é um dos que mais aparece na realidade, que é a portinha do 221B Baker Street, que na verdade não foi gravada na Baker Street, até porque lá no lugarzinho onde é o 221B Baker Street, é o museu do Sherlock Holmes. E aqui eles fizeram numa outra rua, pertinho da estação de Euston Square, não ficarem tão perto da Baker Street, tá? Então eles mudaram a numeração, claro, na porta e também tiraram uma plaquinha azul que aparece ali do ladinho da porta e colocaram uma luminária na série para poder esconder ela. E o café também aparece bastante, o Speedy's Café ali do ladinho, com o mesmo nome, com a mesma característica, a mesma cara, tudo igualzinho. O café eles chegaram até a reformar, pintar o interior dele também, porque eles queriam gravar algumas cenas internas que fizeram isso e tal. Então se tu vier aqui visitar, dá pra entrar no café e dá pra ver exatamente como ele apareceu lá na série, muito massa. A casa, obviamente, não dá pra entrar e mesmo que desse pra entrar, não é como ela aparece lá na série, porque como ela aparece, foi gravado lá nos estúdios do País de Gales, como eu comentei. Então tem muito lugar pela cidade, vamos logo começar a explorar todos esses lugares. A primeira cena que a gente tem é do primeiro episódio de Sherlock, onde o John Watson ele se encontra com um amigo dele das antigas, o Mike Stanford, o nome dele, aqui em Russell Square, que é onde a gente está agora. E eles trocam uma ideia, conversam, ele fala que ele voltou do Afeganistão recém e tudo mais, e ele diz que ele está procurando um lugar para morar. E o Mike Stanford, esse cara, ele conhece o Sherlock, então ele que apresenta os dois, e seria então graças a ele que nós teríamos Sherlock e John Watson unidos. Então depois ele até sai daqui e caminha em direção àquele café que tem lá no fundo e tal. Então o que aparece bem na cena, a praça, o café e um banco onde eles estão sentados conversando, que não é esse aqui, que eles trouxeram especialmente para essa gravação. Esse aqui é o St. Bartholomew's Hospital, que é o apelidinho que deram para ele é St. Bart's, e ele aparece bastante em Sherlock também, né? Afinal de contas, foi aqui que o Sherlock encontrou pela primeira vez com o Watson, lá e com o amigo deles também, o Mike. E eles se encontram, eles conversam, trocam uma ideia, e o Sherlock já começa a deduzir muita coisa do Watson nesse primeiro encontro deles aqui no St. Bart's. Também tem as pesquisas aqui e tudo mais, ele aparece bastante no decorrer de toda a série, não só na primeira temporada, não só nesse primeiro episódio, mas de toda a série. Nos livros também foi aqui nesse hospital, onde os dois se encontraram pela primeira vez. Então não só na série da BBC, mas também nos livros do Sir Arthur Conan Doyle. Tá? E esse aqui, como curiosidade, ele também é o hospital mais antigo que ainda está em funcionamento em toda a Inglaterra, é o St. Bart's, aqui em Londres. Esse restaurante aqui de tapas, ele aparece no primeiro episódio dessa primeira temporada, que é aquele com o taxista, e eles entram aqui nesse restaurante, o Sherlock e o Watson, eles comem alguma coisinha, bebem alguma coisinha e eles começam a ter até uma conversa meio estranha, né? O dono, inclusive, do restaurante vem e acha que eles são um casal, os dois. E eles ficam esperando ali o taxista chegar no local que eles tinham marcado. Isso tudo é aqui no bairro do Soho, aqui em Londres, mas na série, no primeiro episódio, aparece como sendo na Northumberland Avenue, que fica lá pertinho do parlamento, mas na verdade então foi gravado aqui. E daí o táxi chega, passa aqui nessa rua e ele para aqui em frente a esse pub, o Jon Snow, aqui no Soho, que não tem nada a ver com aquele Jon Snow, né, aquele outro daquela outra série. Ele para aqui na frente, ninguém sai, ninguém entra no táxi, e aí depois ele segue viagem e o Sherlock e o Watson eles saem dali e correm atrás do taxista por todo o bairro do Soho aqui. Então é basicamente isso que acontece nessa série. Aqui tem a New Scotland Yard, que na verdade ela aparece em alguns episódios também, de todas as temporadas, é claro, porque afinal de contas a Scotland Yard é nada mais do que a polícia de Londres, a Metropolitan Police, como fala o nome aqui neste murinho ali embaixo. Porque eles ganharam esse apelido há muito tempo atrás, lá no século XIX, quando a polícia ficava numa rua chamada Great Scotland Yard. Então, por causa disso, quando as pessoas tinham que ir até a polícia, ao invés de dizer que tinham que ir na Metropolitan Police, elas diziam que tinham que ir na Scotland Yard. Então, por isso que o apelido pegou, e aí, hoje em dia, a Scotland Yard é, na verdade, a polícia de Londres, é a mesma coisa. E o Sherlock Holmes é um dos grandes responsáveis também por fazer a gente acreditar que a Scotland Yard seria, na realidade, o serviço secreto. Mas, na real, o serviço secreto é aquele do 007, do James Bond, que é o MI5 ou MI6. Então, enfim, alguns episódios, como eu falei, se passam aqui na Scotland Yard, na sede grandona, não nessa que a gente está vendo aqui, mas as duas têm as plaquinhas girando ali na frente também, que é o mais legal de se ver.
Aqui a gente tá na Chinatown aqui de Londres, que é a Gerrard Street, e essa ruazinha ela aparece também em algumas cenas do segundo episódio, ainda da primeira temporada, é claro. E lá pelas tantas eles estão buscando um lugar chamado Lucky Cat Emporium, isso o Watson e o Sherlock. Só que esse lugar, o Lucky Cat, ele não fica aqui na Chinatown de Londres, ele fica na Chinatown lá de Cardiff, no país de Gales. E, então esse lugar específico foi filmado lá, o restante da cena toda é feita aqui em Londres. Aqui nessa ponte chamada Hungerford Bridge é onde o John, junto com o Sherlock e também mais um amigo deles, eles passaram por essa ponte caminhando para ir em direção, inclusive, a uma pista de skate que fica aqui pertinho em South Bank. E eles caminham exatamente nessa direção, daqui para lá, até com a estação de Charing Cross aparecendo ali atrás. Uma cena bem rápida no segundo episódio da primeira temporada, e depois eles usaram essas pontes também, elas aparecem no segundo episódio da quarta temporada, que é a última que lançaram então recentemente. Trafalgar Square também aparece em cenas do segundo episódio dessa primeira temporada, quando o Watson e o Sherlock, eles caminham aqui pela praça, passam no meio aqui da coluna de Nelson e dessa fontezinha, desse chafarizinho, e eles entram lá no National Gallery, então para seguir com a investigação deles. Também é uma cena bem rápida que só mostra realmente eles chegando aqui na National Gallery, que inclusive é de graça e tu deve visitar bem no centro da cidade. Lá do outro lado do rio tem a Oxo Tower, que é esse prédiozinho com hoje em dia galeria, com restaurantes e tudo mais. E no terceiro episódio dessa primeira temporada, um corpo do segurança da galeria foi encontrado estirado lá, morto, na frente da Oxo Tower, do ladinho daquele pier que tem logo ali na frente. Aparece a cena bem eles entrando como se fosse no rio, na área de pedras do rio. Então essa foi a cena feita aqui na Oxo Tower. Piccadilly Circus aparece também em todos os episódios de Sherlock, de todas as temporadas na real. Isso porque na real, aqui essa área toda aparece na vinhetinha de abertura. Quando tem a musiquinha rolando, quando aparecem os painéis luminosos, meio que um time-lapse assim, né? Então mostra toda essa área aqui, tá? E além disso também aparece no episódio que não foi ao ar, no episódio piloto da primeira temporada, é claro, onde o John, o Watson, ele tá jantando com um amigo dele, o Mike Stamford, que é aquele que eu já falei antes lá em Russell Square, o cara que apresenta o Watson pro Sherlock. Só que eles não usaram essa cena aqui, eles usaram, como a gente já sabe, a cena lá da Russell Square. Aqui em Victoria Embankment foram feitas duas cenas no terceiro episódio dessa primeira temporada de Sherlock. É uma cena onde o Sherlock e o Watson eles estão andando de táxi, eles chegam num lugar onde ele pede para parar o táxi, o Sherlock, eles descem, ele atravessa, passa por cima de uma grade, sem dizer o que ele estava fazendo, só pula a grade. Essa grade não existe mais, ela ficava aqui onde hoje tem essas bicicletas, então ele pula de lá para cá, depois o Watson vai atrás dele com uma cara assim meio que, porra Sherlock, o que tá fazendo, tio? E daí ele vem e os dois sobem aqui nesse local onde a gente tá, onde tem esses banquinhos, tem vários moradores de rua, inclusive agora, né, vários sem-tetos. E eles ficam aqui, eles chegam aqui para conversar com uma mulher que está sentada naquele banquinho ali do lado. Ele entrega 50 libras, eu acho que é para ela, e ela agradece, beleza, e vai embora, e esse é o final da cena. Por que isso, né? Se tu não assistiu, Sherlock, imagina ter assistido, né? Mas se tu não assistiu ainda, ele cria aquela Homeless Network, que é uma rede de pessoas, de sem-teto. Então ele diz que essas pessoas, os moradores de rua, são os olhos da cidade. Então por isso ele está investindo, é o que ele fala também, né? Então ele dá dinheiro para eles, para depois eles passarem informações para o Sherlock. É uma coisa muito inteligente de fazer, não sei. Então ele vem ali, dá o dinheiro, desce de volta, entra no táxi e segue a vida. E o episódio continua. Então esse é o último episódio e esse também é o último lugar, nossa última locação que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Mas me deixa nos comentários dizendo se tu gostou, se tu quer ver outro, porque assim a gente pode percorrer os outros lugares da segunda, terceira e quarta temporada também, para trazer aqui e te mostrar. Beleza? Manda também para aquele teu amigo que gosta de Sherlock. Se ele não gosta de Sherlock, faz gostar antes e depois mostra esse vídeo aqui também para ele. E de qualquer forma a gente se vê semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Combinado? Até lá. Fui. Tchau. Que bosta. E eu ia falar uma coisa que eu não lembro o que é, tio. Ah, sim. Tá bonita, Ai, obrigado. Fiz a barba. É os creme da Avon que tô usando. Aí tem o Nerson, que tá lá em cima. Trafalgar Square também aparece nunca passa, tem aqui. Essa cidade grande.